Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tenha de Deus o seu próprio dom. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Eu creio que na semana passada nós estávamos comentando o versículo 4, quando o estudo chegou ao fim, né? Eu creio que esse é o ponto de partida, então, hoje. Se algum irmão tiver ainda algum outro comentário sobre os versículos anteriores, é bem-vindo, mas creio que podemos recapitular um pouco aqui do que vimos nesse versículo 4, que diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Vale a pena recordarmos que foi dito isso, né, na semana passada. O contexto aqui é o contexto das relações naturais, digamos assim, da relação homem e mulher. Não é o contexto das relações espirituais, das relações espirituais. Esse contexto nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, né, no capítulo 5, em outras passagens, quando nós vemos instruções a respeito de como o marido e a mulher devem se comportar espiritualmente no lar. Aqui não, aqui o contexto é das relações naturais. E Paulo mostra desde o início desse capítulo já uma preocupação com, ou a partir do versículo 2, né, ele mostra uma preocupação com a possibilidade de ocorrer um comportamento pecaminoso em função da relação matrimonial, né? Esse contexto, né, das relações do relacionamento natural entre homem e mulher é um contexto que nós sabemos, né, creio que todos nós sabemos, temos podido observar isso ao longo dos tempos, que traz uma grande brecha para o pecado, né? Apesar de o casamento ser algo regulamentado por Deus, algo que é dado por Deus, um presente de Deus para o homem, para o ser humano, nessa área da vida, muitas vezes o homem tem se desviado dos caminhos de Deus, né? Existe uma brecha, né, muito grande e infelizmente muitos não têm conseguido andar nos caminhos do Senhor, seguir os pensamentos do Senhor nessas questões. E Paulo, então, ele procura deixar claro, né, que apesar de que o viver sozinho pode ser uma boa opção, mas ele diz, se for para pecar, então que se case. É melhor casar do que pecar. E mesmo depois, quando estiver dentro do casamento, também ali é preciso ter
cuidado, é preciso ter cautela para não deixar margem, né, que possa nos fazer pecar. E agora, nesse versículo 4, ele está falando exatamente sobre isso, né? A mulher deve compreender que o seu corpo deve, por assim dizer, né, estar à disposição do seu marido, e o marido também deve compreender que o seu corpo deve estar à disposição da sua esposa. Isso é um ensino necessário, porque se isso não for observado nas relações naturais do casal, pode, como já dissemos, né, abrir uma margem para o pecado, né? A falta que um cônjuge possa ter do outro pode fazer com que ele se sinta instigado a procurar, por exemplo, um relacionamento extraconjugal ou coisa do tipo. Então, esse cuidado o casal deve ter, né? E no versículo 5, a primeira frase do versículo 5, ele fala claramente: não vos priveis um ao outro, né? Ou seja, os cônjuges, eles devem ter a noção, né, de que existe um compromisso de um para com o outro, e esse compromisso deve ser atendido para para o bom andamento dessa relação matrimonial. É interessante que ele, no versículo 1, ele diz: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria, como já foi citado, mas só para nós lembrarmos na semana passada, tendo em vista a facilidade que ele teria para servir o Senhor sem nenhuma distração, por ele estar solteiro. Mas no versículo 2, então, ele diz: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, para que não ocorra o ato de impureza, quando é no caso de uma pessoa não consegue conter-se, ele não tem domínio sobre a sua natureza nesse sentido, ele deve de ter uma esposa e ela deve de ter um marido. Agora é interessante que no versículo 5, mesmo estando casado, e o irmão Michael já fez uma referência a respeito disso, mas só para reforçar, mesmo estando casado, eles não estão fora de perigo de cometer um ato impuro. O casamento não vai tirá-lo deste perigo. Ele pode, quando ela casa, o homem tem a sua própria mulher, então ele não vai correr esse risco tão facilmente. Agora é interessante que quando eles se privam de um ao outro, no versículo 5, quando eles se privam de um ao outro, deve de ser por um período curto, e para se aplicar a oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa... Aqui na minha Bíblia também diz intemperança, em outras diz incontinência. Mas eu creio que todos nós compreendemos bem o significado disso, o que isto implica. Então é interessante que quando um se priva do outro, e quando isso acontecer deve ser por consentimento mútuo, como está escrito aqui, porque na verdade o relacionamento entre homem
E mulher, tudo que deve ser feito em relação um ao outro é no sentido mútuo. Então é interessante que se eles estão por algum tempo já privados um do outro, eles vão correr o risco de Satanás tentá-los. Não é só, não é nem o caso de um ou outro procurar, mas o Satanás vai tentar. E eu creio que os que são já têm um tempo de caminhada no matrimônio já passaram por situações em que Satanás tentou, mesmo até sem que eles estejam privados um do outro. Mas Satanás sempre vai aproveitar uma oportunidade para fazer com que o homem se destrua. E isto é altamente destrutivo. Esse ato de infidelidade no matrimônio, ele é terrível, é algo muito difícil de superar. Alguns conseguem superar, outros não. Então é interessante que, só para frisar que mesmo eles estando casados, eles não estão fora de perigo. Eles podem ser tentados por Satanás a cometerem um ato de infidelidade. Então, é importante nós entendermos isso também. O inimigo, ao longo dos tempos, ele sempre vai contra Deus e contra tudo que Deus estabeleceu e criou. Sempre tem se erguido e sempre buscou também ser adorado no lugar de Deus. Então, nessa busca, não seria diferente que, a respeito do casamento, algo instituído por Deus, ele também não haveria de atacar e tentar destruir. Eu estava pensando também que naquela lista que nós temos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, dos tempos trabalhosos, os últimos tempos, onde Paulo lista a Timóteo, nós temos ali amantes de si mesmo. E isso é um problema, amantes de si mesmo. Porque nós olhando aqui para o versículo 4, nós vamos ver que isso é completamente o contrário. Essa relação do cônjuge, essa relação do marido e mulher, não pode haver isso, ser amante de si mesmo, ou ser algo independente. Eu procuro a minha própria satisfação, ou procuro aquela frase, eu quero ser feliz. Aqui, tanto o homem como a mulher, eles pertencem um ao outro, no caso. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E isso é completamente contrário do que nós vivemos nos últimos tempos, esses tempos trabalhosos, onde cada um, mesmo na relação dos cônjuges, procuram a sua própria satisfação e não procuram agradar ou respeitar, amar o seu cônjuge. Então, ele fala aqui no versículo 4 e entrando só um pouquinho no 5, de não vos priveis um ao outro. Algo que é um direito legítimo da esposa ou do esposo. Então, não vos priveis. A não ser, ou senão, melhor dizendo, senão por consentimento mútuo. Não vos priveis
um ao outro, senão por consentimento mútuo. E passa aqui que tem que ter um acordo, um diálogo, tem que ter uma harmonia no lar, para que possa, então, por algum tempo, haver essa aplicação para aplicar ao jejum e à oração. Esse consentimento, podemos dizer, um acordo, uma harmonia do casal, para que tenha essa separação, essa aplicação com um objetivo, com um propósito, que é para se dedicar a orar por aquilo que os dois chegaram a um acordo. E como já ouvimos, por algum tempo. Então, também nesse ponto, penso que tem que haver também essa harmonia, esse consenso, esse diálogo por algum tempo, para que eles possam, então, chegar na presença do Senhor. Podemos dizer também que este relacionamento é um relacionamento de interdependência, porque cada um reconhece depender do outro. Ele não, aqui nós não vemos nenhum e nem outro estabelecendo nada para o outro, mas reconhecendo a sua responsabilidade e a sua obrigação, e da forma como o apóstolo Paulo coloca aqui, fica claro que acontece exatamente aquilo que Deus idealizou quando instituiu o casamento, que eles fossem uma só carne. E uma outra coisa também que me chama a atenção nessas colocações que ele fala, no versículo 2, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Nós vemos de uma maneira, não sei se estou me expressando certo, mas eu creio que de uma maneira implícita, a monogamia, que é o ideal de Deus, a forma como Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu que o matrimônio de um homem com mais de uma mulher ou de uma mulher com mais de um marido. É um homem e uma mulher que formam uma só carne. Então, creio que também isto fica claro também na forma como o apóstolo Paulo coloca aqui. E na forma como que nós podemos também constatar dentro do contexto deste tema, nós podemos ver em outras cartas, como, por exemplo, em relação ao bispo, que ele seja marido de uma mulher. Então, só para frisar esses pontos que me chamou a atenção. O casamento, segundo Deus, ou segundo os propósitos de Deus, quando ele disse os dois serão uma só carne, isso quer dizer que dois indivíduos se fundem em um só. E isso implica corpo, alma e espírito. Os dois formam um só. Por outro lado, também não deixam de ser dois indivíduos, mas a respeito do casamento, é isso que Deus estabeleceu ao criar o matrimônio, o casamento. E a parte física, sexual, é uma parte importante, mas não é a mais importante, nem muito menos a única importante. E muitas vezes é expressado dessa forma, mas não é assim
segundo os pensamentos de Deus. E isso nós vemos aqui também, nesse trecho e em outros. Quando diz no versículo 4 que o cônjuge tem direito sobre o corpo do outro, temos que levar em conta, mais uma vez, aquilo que falamos semana passada, que o apóstolo está focando apenas uma perspectiva específica. Porque se tivéssemos somente esse versículo 4, então poderíamos chegar facilmente à conclusão de que é obrigatório, não importa a circunstância em que a pessoa se encontre, de se entregar ao cônjuge. E, nesse caso, geralmente, quem sairia com a sua vontade é o homem, por ser o mais forte, o mais determinante. Mas aí temos que, então, lembrar de passagens como, por exemplo, Efésios 5 e outras várias, onde o mesmo apóstolo foca a outra perspectiva, é que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E se ele realmente a ama, então ele também não vai exigir seus direitos a qualquer custo e sem levar em conta o estado físico e emocional da mulher. E também temos outro versículo do apóstolo Pedro, que é bem conhecido, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro 3, 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Esses versículos, essas passagens aqui nos mostram outra perspectiva, nos mostram o balanço, ou melhor, contrabalanceiam esse versículo 4 de 1 Coríntios 7. Por isso que temos que sempre levar em conta todas as passagens que falam a respeito de algum assunto. Mas também no versículo 5 temos uma razão específica pela qual pode haver essa privação de um para com o outro. E o apóstolo é bem específico, ele diz, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Essa é a razão, não uma razão egoísta, não uma razão caprichosa, não uma razão qualquer, mas sim para aplicar ao jejum e à oração. Da mesma forma como ainda veremos depois, em outro momento, acerca de que o solteiro, ou melhor, aquele que não se casa, faz melhor do que aquele que casa. Também há uma razão específica, e não qualquer razão. E assim também aqui no versículo 5. E já foi falado acerca do perigo que um casal corre, embora sejam casados, mas Satanás nunca perde a oportunidade de tentar e procurar fazer cair a qualquer um dos dois. E creio que nesse contexto podemos apenas lembrar que infelizmente, também no meio dos crentes, existem casos de divórcios, casos de separações. Mas, geralmente,
isso não acontece de uma hora para outra. E existem muitas razões que podem ter levado a esse ponto. Mas talvez também uma das razões relevantes que culminaram numa separação pode ser encontrada no versículo 4. Um dos dois, ou então os dois, simplesmente negligenciaram essa orientação, essa ordem da palavra de Deus, e as coisas foram desandando ao ponto de chegar a uma separação. São questões que devem ser levadas em conta também por cada um de nós, e especialmente quando houver um caso semelhante no círculo das pessoas e dos irmãos que nós conhecemos. E ainda um comentário referente ao que o irmão César falou, da monogamia. De fato, a palavra de Deus mostra o ideal, mostra aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus criou. Para Adão havia somente uma Eva, e não várias. Por outro lado, também vemos que logo essa ordem foi desprezada, rejeitada. Se não me engano, Lameque foi o primeiro a ter duas esposas, pelo menos é o que a Bíblia relata. E a partir daí, isso se tornou um hábito. E, inclusive, pessoas, homens conhecidos, relevantes na Sagrada Escritura, como, por exemplo, Davi, Salomão e outros, tiveram muitas mulheres. Mas isso não significa que Deus tenha mudado seu projeto original, não significa que Deus aprovasse essa situação. Ele tolerou, sim, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, embora não fique tão explícito, embora essa passagem que o irmão César citou do bispo, de fato, aponta nessa direção, mas era um hábito comum nos tempos bíblicos. Deus tolerou, permitiu, mas não quer dizer que ele aprova isso, pelo contrário. Os pensamentos de Deus são exatamente esses que encontramos no versículo 2, que o irmão César também mencionou. Me chamou um pouco a atenção o fato de que, no final do versículo 5, o apóstolo menciona que esses cuidados, né, que ele vem pregando ali no texto, a partir do versículo 4 já, se não forem observados, né, se esses cuidados não forem observados, poderão ter como resultado uma ação de Satanás, né, uma tentação promovida por Satanás. E por que isso chama um pouco a atenção, né? Porque aqui o problema, né, digamos assim, a questão principal, ela gira em torno de uma necessidade, digamos assim, né, física, que se não for, que se for negligenciada, poderá gerar uma ação da carne, né, que seria aquele inimigo mais próximo que nós temos, né, aquele inimigo que atua na nossa velha natureza,
né, que faz aflorar a nossa velha natureza, nos fazendo pecar, né? Satanás também é nosso inimigo, é um outro inimigo, né? Um dos 3 inimigos que nós temos, que o crente tem: carne, o mundo e Satanás. Porém, a ação de Satanás é uma ação diferente, ela é uma ação mais externa, né? Satanás, ele está fora, né? Tentando provocar uma ocasião para nós pecarmos, né? E mesmo aqui se tratando, então, de uma questão relacionada a esse tema, né, que seria talvez mais relacionado à questão da impureza, né, dos pecados sexuais, digamos assim, que normalmente estão mais relacionados à carne, o apóstolo cita isso, né, e aponta para o risco de sermos tentados por Satanás, que é esse inimigo externo, né? E se nós formos observar um pouco da ação de Satanás, como ele age, né, como ele tenta nos fazer pecar, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, nós vemos no versículo 8, né, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, conselhos do apóstolo Pedro, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o mecanismo de ação de Satanás é esse, né? Ele fica fora, ele é um inimigo externo que procura, que fica ao nosso derredor, tentando achar uma ocasião onde ele possa se infiltrar com suas mentiras, né, com seus enganos, e nos fazer, então, acreditar que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo, né? É bem aquilo que ele fez lá no jardim, né? Ele se aproxima da mulher, se aproxima de Eva, inicia um diálogo com ela, faz uma inversão de valores ali, né? Ele procura convencer a Eva de que aquilo que Deus havia dito para ela era errado e aquilo que ele estava dizendo para ela era o certo, né? E assim ele consegue convencê-la. E ali abre-se o caminho, então, para o pecado. E eu creio, então, que é por isso que Paulo menciona aqui Satanás, né? Porque se, por exemplo, né, a mulher, ela se priva, né, do marido ou vice-versa, é algo que está sob o controle daquele que priva, né? Eu vou tentar ajustar aqui para explicar melhor, né? Se a esposa, por exemplo, evita o contato sexual com o marido ele não pode forçá-la, né? Então ele tem ali uma ação externa, ele tem ali uma ocasião sobre a qual ele não tem total controle, e aí nós vemos então uma ação de Satanás que pode levá-lo a pecar, né? É diferente de quando a carne tenta nos fazer pecar, né? Nesse caso, nós devemos exercer o domínio próprio e controlar a nós mesmos, né? Mas nesse caso, o que está acontecendo, né, que pode nos fazer pecar, vem do outro lado, né? A esposa privando-se, evitando o contato com o marido, ou o marido evitando o contato com a esposa, faz com que esse cônjuge, que até então não tem exatamente culpa, né? Ele está tendo, ele não pode forçar a outra parte, ele acaba ficando numa situação de vulnerabilidade, né? Ele acaba ficando vulnerável a essa tentação, né? Então,
Satanás, ele está ao redor. Ele está ao redor da família, ele está ao redor do casal, de redor, né? Ele está tentando achar uma ocasião. E quando isso acontece, isso que está no versículo 4 acontece, é a ocasião que ele precisa, é a ocasião que ele tenta promover no lar para fazer um dos cônjuges pecar. Pegando um pouco essa explanação que nós ouvimos, eu estava lembrando lá também, lá em Jó, quando Satanás se apresenta e o Senhor pergunta para ele de onde é que vens. E ele diz de rodear a terra e passear por ela. Tem uma passagem nos Evangelhos, até eu tentei procurar aqui, mas não encontrei, que o Senhor Jesus também repreende a Satanás e diz a ele que ele conhece somente as coisas dos homens, não conhece as coisas de Deus. Então, nesse sentido, naquilo que já temos ouvido, Satanás ele está na volta, ele está ao redor, ele conhece o homem, no caso, os seres humanos, e sabe as suas falhas, sabe as falhas e procura atacar nessas falhas. Nós vemos isso também na tentação no deserto. Ele tentou agir da mesma forma com o Senhor Jesus, e nós vemos como o Senhor Jesus atuou, como o nosso Salvador atuou ali, com base na palavra e total dependência, guiado, no caso, no poder do Espírito. Como o diabo ali tentou, e ele pôde, com a palavra, assim, resistir ou mostrar para ele que a dependência total de Deus e da sua palavra. Olhando nesse sentido aqui também, para que Satanás não vos tente, como o irmão já comentou, ele está na volta, ele está observando as ações. Mas na dependência, esse casal na dependência do Senhor consegue assim, vai conseguir êxito. Porque penso também que, como já comentei antes, que há uma harmonia, esse diálogo, essa conformidade desse casal que se separa, que se aplica a esse jejum e a oração. E a falta disso, dessa harmonia, desse diálogo, isso também ocasiona os rompimentos e as separações e os problemas no lar. Porque quando há isso, há essa conversa, pode sim se aplicar então a jejum e oração, com esse objetivo dessa busca total na dependência do Senhor, buscando assim a guia do Senhor com esse propósito. Isso que o irmão Royce citou agora é muito importante. Quando este casal eles têm vida de oração e eles têm pensam juntos e agem juntos, então isso é muito importante para a superação das dificuldades que surgem, como o apóstolo Paulo menciona neste capítulo mesmo, as dificuldades da vida conjugal. E quando nós facilitamos em relação a isto, a vida de oração, a leitura, enfim, os erros acontecem e quando há uma certa distância, vamos dizer assim, espiritual em relação a Deus, pode ocorrer também o que ocorreu com Adão
com Adão e Eva, na verdade. E quando Satanás tentou ela, e ela então comeu, e ela foi e deu para o seu marido, e ele comeu com ela. E quando o Senhor perguntou para eles, foi perguntando para cada um a respeito do acontecido. Quando chegou em Adão, ele quis indiretamente culpar o Senhor e também culpar a mulher, quando na verdade ele era responsável pelo seu ato. Ele disse: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então, quando há uma certa distância espiritual, existe uma tendência no homem de querer culpar a mulher e indiretamente culpar também a Deus. E quando se trata do pecado de fornicação, esse tipo de impureza, nós já vimos no capítulo 6, e versículo 18, ele diz: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Independente de onde a tentação veio, se ela veio por Satanás, enfim, ele é aquele que cometeu o ato, ele é diretamente responsável por aquilo que ele fez. Então, só para frisar aquilo que o irmão Royce salientou, quanto à importância deles estarem firmes neste relacionamento de interdependência, considerando sempre um ao outro e cuidando um do outro para que não sejam surpreendidos em situações como essa. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer-te pelo Senhor Jesus, pelo qual tu tens abençoado em todas as nossas necessidades, rica e abundantemente. Queremos agradecer-te também por esta reunião e por este dispositivo que, mesmo estando nós distantes uns dos outros, podemos virtualmente estarmos juntos e podermos compartilhar aquilo que tu tem dado a cada um de nós, quanto à tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus. Queremos pedir a tua bênção sobre os irmãos em necessidades físicas, materiais, espirituais, financeiras. Pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo. Queremos também pedir a tua bênção sobre esse estudo que está sendo feito, em que nós podemos ver neste capítulo desta carta quão abrangente é este tema de o estar solteiro, o estar casado, o estar viúvo, o divorciado, enfim. E são questões de suma importância para todos nós, porque há entre nós pessoas assim também, irmãos e irmãs que são solteiros, outros que são casados, outros que são viúvos. Queremos agradecer-te por tudo que tu tem trazido para nós dentro destas situações, para que tenhamos luz, para que possamos fazer aquilo que é a tua vontade. Queremos nos encomendar nas tuas mãos, com essas petições e ações de graças, ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.